Eu não gosto da sensação de que aquele aluno que está recém-formado, que fala, para que eu vou me formar, né? Só para ser mais um desempregado, só para, sei lá, trabalhar numa clínica popular. Então, olha a mentalidade desse aluno. A mentalidade que eu até falo, gente, quando eu falo isso para meus alunos, vocês não podem ter uma mentalidade medíocre, mediana, de perdedor. Não, você tem que entrar ali para vencer. Essa é a minha mentalidade de hoje, né? Perfeito. É mindset campeão, é ser campeão. Então, eu gosto de passar isso para o meu isso é aluno, bom. sabe? Aê! Olá, pessoal. Está no ar mais um Suncast, o podcast oficial da Sun Surgery. E hoje eu me sinto muito honrado por ter um momento de mesa, uma experiência, um tempo de conversa de profundidade com uma pessoa que eu tanto admiro de verdade. A gente conversava aqui nos bastidores, pessoas que têm um pensamento do segundo nível, né? Second mind level, super pessoas, né? E ela é uma super mulher. Então, Letícia, com toda a minha admiração, respeito, honra, seja muito bem-vinda ao podcast da Sun, que é o Suncast. Muito obrigada. Fico muito lisonjeada com o convite. Estava comentando, né, do meu desejo de participar do podcast. Então, assim, é uma realização para mim também, ainda mais com pessoas que eu admiro tanto, que é a equipe da Sun, né? Então, eu recebi esse convite com muita felicidade. Muito obrigada. Obrigado. É uma honra ter você aqui. Quando surgiu essa ideia em reunião, todo mundo super, nossa, que ideia legal. E aí eu te mandei aquela mensagem, a gente programou. A gente pode até falar aqui, mas como você gosta de viajar, Exatamente. encaixamos entre as viagens. E deu tudo certo pra gente estar aqui, ter esse papo sobre vida, sobre você mesmo, sobre carreira, sobre negócios, sobre odontologia de excelência, que hoje para mim, cada vez faz mais sentido praticar odontologia de excelência mesmo. E eu sei que você vive isso, é sua realidade, eu admiro muito. E eu acho que é isso que vai fluir hoje aqui. Eu tô bastante feliz, de verdade. Obrigado, tá? Obrigada a você. Dentista por formação, professora por vocação. Exatamente. Eu vi isso como um slogan pessoal, né? Me conta um Exatamente. pouco disso aí. Dentista por formação, professora por vocação. Eu gosto muito de me definir dessa forma, né? Letícia, sempre vem aquela pergunta, né? Você gosta mais de dar aula ou você gosta mais de atender? E eu sempre gosto de responder assim, eu sou dentista por formação, mas eu acho que se eu fosse eleger algo que eu tenho a mais para contribuir, é como professora. Ser professora, para mim, ela vai muito além ali só de passar um conteúdo, né? De mostrar ali um conteúdo, um simples conteúdo. Vai muito de mudar a percepção daquele aluno sobre o que ele está se formando, sobre a odontologia. Perfeito. E a gente precisa fazer isso, né? Hoje eu percebo nos meus alunos, e você deve perceber também que você também é professor, né? Lida com pessoas em formação, que as pessoas estão muito desmotivadas. Não é só na odonto, é em tudo. E eu sou super a favor de motivar as pessoas no que elas estão se propondo a fazer. Então, eu gosto disso, eu gosto dessa sensação, como aluno de graduação, ele está começando ali, né, escolhendo uma profissão, de mostrar para ele que vai valer a pena, né? Que ele vai se dedicar e que ele vai colher os frutos. Eu não gosto da sensação de que aquele aluno que está recém-formado, que fala, para que eu vou me formar, né? Só para ser mais um desempregado, só para, sei lá, trabalhar numa clínica popular. Então, olha a mentalidade desse aluno. A mentalidade que eu até falo, gente, quando eu falo isso para meus alunos, vocês não podem ter uma mentalidade medíocre, mediana, de perdedor. Não, você tem que entrar ali para vencer. Essa é a minha mentalidade de hoje, né? Perfeito. É mindset campeão, é ser campeão. Então, eu gosto de passar isso para o meu isso é aluno, bom. sabe? Porque eu fico triste, de verdade, como eu vejo que essa geração, que é uma geração, por mais que eu me considere uma pessoa jovem, é uma geração diferente da nossa geração, Perfeito. porque eles têm essa mentalidade de que tudo é muito difícil, às vezes uma mentalidade que eu falo para eles isso, de até de vitimismo. Então, você tem que parar de se vitimizar, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito, e se você fizer o que tem que ser feito, você vai evoluir como pessoa, como profissional, enfim. Então, eu gosto dessa sensação de passar que essa profissão que você escolheu vai dar certo, que você vai conseguir.
Se eu conseguir, você vai conseguir também. E é isso que me anima na vida. Legal. Se eu fosse falar de propósito, eu acho que é esse meu propósito, de incentivar as pessoas, né? Então, acho que é isso que eu gosto de fazer. Legal. Tu falou uma coisa que trouxe outras duas coisas na minha mente. Uma, motivação. A motivação simplesmente traz o combustível para ser aquilo que faz a gente simplesmente levantar de manhã. Qual a sua esperança? Qual a sua motivação? E a partir disso, e dentro do que tu falou, a vida acaba se tornando o plantar e colher. Exatamente. Plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. E cada vez mais eu tenho entendido isso. Talvez eu até compartilho disso, desse entendimento bem cedo, que é exatamente o que essa geração de alunos precisa voltar a entender isso mais cedo. Exatamente. Porque eu também considero isso. A nossa profissão é linda, sim. Todo mundo que me pergunta, eu falo, ótima profissão, vai depender de você. Fazer com excelência, porque a vida é como se eu entendesse assim, parece que a vida seleciona. Faz com excelência, vem, vamos estar selecionado. E tu falando até me fez lembrar, quando eu decidi fazer odontologia, eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa me levou, até falar assim, lá pra, acho que é Rosário, tipo, não, vamos lá junto e tal, e me mostrou, tal, legal, mas com uma pegada de que então, é muito complicado, é muito difícil, não é uma boa assim profissão, se eu fosse você fazia outra, não sei o que e tal, e aquilo me deu quase um sentimento inverso do que ela quis depositar. Eu falei, cara, eu sou mais que vencedor, peraí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aí tem bases de fé nisso e tudo. E hoje, anos depois, eu me sinto muito feliz profissionalmente. Essa profissão, ela me realiza todo dia, e eu tenho motivação para acordar. Então, é disso que a gente está falando, né? De compartilhar desse tipo de entendimento e conseguir transmitir ele para o próximo, que é algo que tu tens, e aí eu posso falar, daqui a pouco a gente entra nisso, que eu quero fazer uma pergunta aqui antes, né? Mas a gente se conhece há mais de uma década, pelo que a gente estava fazendo as contas, isso, né? Tem um pouquinho mais. E quando eu te conheci, você chegou com essa transmissão forte de entendimento, muito jovem, mas já, não sei se tu já tinha doutorado, já tinha naquela época, já tinha doutorado, já chegou assim com uma super formação, com uma cabeça diferente, uma mentalidade aberta, e eu estava no finalzinho ali saindo do curso, mas consegui pegar muito, lembrei o que eu queria falar, de uma pessoa que o objetivo como líder, como professor, como quem tem a voz, não era esconder o jogo, era abrir o jogo, galera, tá aqui as peças, vamos aprender a montar, porque eu, com todo respeito a todo mundo, às vezes o que se vê, ou o que se viu, o que pode estar acontecendo é uma coisa assim, olha, isso é muito complicado. Eu já tive pessoas que chegaram a falar assim, não, lê o livro do Miloro em inglês, que é melhor. E eu, como aluno, quase que caí nessa. Qual é a diferença, pô? Tá traduzido. Eles queriam complicar a minha vida para ter mais dificuldade ali para estudar, para desistir, sei lá. E nós compartilhamos também do entendimento que o propósito é outro, né, de vida. Muito interessante isso. Mas, antes dessa parte profissional, eu queria te perguntar assim, quem é, aí tira a DRA, né? Tira a doutora Letícia. Quem é a Letícia Gonçalves? Tá, Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves Soares, né? Que se eu não Letícia falar... Gonçalves Soares, perfeito. Que se eu não falo, ele fica chateado. A Letícia, filha da dona Zazá, que é minha mãe maravilhosa, sempre foi muito incentivadora em todos os meus projetos, inclusive na escolha da minha profissão. Tem um irmão, né, um único irmão, que é médico, que chama Rafael também. Ah, sério? E o meu irmão, ele sempre foi um modelo de homem pra mim. Então, tipo, eu até brinco que eu... Ele é irmão mais velho? 2 anos mais velho que eu. Então, eu via meu irmão até como uma figura de paternidade mesmo, como um pai, sabe? E eu falo que eu almejei, assim, tanto, projetei tanto uma pessoa parecida com meu irmão, que eu escolhi um com o mesmo nome, né? Que o Rafael também é meu esposo, legal, o Rafael. Legal. Vamos aproveitar para mandar um abraço aí, Rafael. Amor, te amo. Olha aí, mensagem de amor, um beijo. Meu irmão, um abraço forte. Você que está aqui no coração, eu também te conheço há mais de uma década, muitos anos mesmo, algumas histórias.
E você tem minha admiração, meu respeito. Tô muito feliz Não, aqui e em é te mandar esse recíproco, abraço. ele tem um carinho muito grande por você, isso é recíproco. E sou esposa do Rafael, não sou mãe de humanos, mas sou mãe de dois bebezinhos lindos, né? A Pururuca e o Joy, que são meus dois cachorrinhos, dois bulldogs, que eu sempre gostei também, né, de animal, e eu entendo até o lado de que, que não se pode projetar amor em animal, mas são como filhos para mim mesmo, então me trazem tanta felicidade, imagino como seria de um ser humano mesmo, né? E a Letícia, se eu for parar a separar a Letícia, que é profissional, né, que é dentista, que é professora, a Letícia é aquela mulher forte, que eu me considero uma mulher forte, uma mulher que tem muitas ambições, tem muitos sonhos, mas que não tem só sonhos. Ela sabe que ela precisa, o que precisa ser feito para alcançar aqueles sonhos, né? É muito difícil, é muito complicado. Eu gosto muito de frisar isso nas minhas palestras, principalmente quando eu falo com um pessoal que está se formando, né, o recém-formado, que vai se formar, que às vezes as pessoas projetam muitos sonhos, mas se você ter um sonho, é uma via de mão dupla. Você pode se realizar, né, e ficar muito feliz com isso, ou você pode se frustrar muito. Perfeito. Então, ou você realiza, ou você se frustra. O que está no meio da realização e da frustração? É você. O quanto você está disposto a empregar de energia, a abdicar de certas coisas para realizar aquele sonho. Se você está muito disposto, provavelmente você vai conseguir realizar. Se você não está disposto, você vai ter aquele sonho e vai se frustrar. E vai achar que talvez, é porque eu sonhei muito alto. Talvez não, é porque talvez você que não empregou a energia que deveria ter empregado para poder atingir aquele patamar, né? Então, eu me considero uma pessoa forte nesse sentido, decidida. Eu sempre fui muito decidida na minha vida, desde a escolha da minha profissão, que depois eu vou contar essa história, que não tinha ninguém assim para me inspirar como dentista, e eu caí ali de paraquedas, e também sou muito realizada na minha profissão. E eu sou uma mulher, que eu costumo dizer, até adiantei aqui lá quando você me fez a pergunta anterior, que eu sou uma pessoa que sou incentivadora de pessoas. Fiz recentemente um vídeo com o Saulo. Saulo tá aí, né, Saulo? Os bastidores aqui tá ótimo. E que muitas vezes eu fiz essa pergunta pra mim, tipo, Letícia, qual é o teu propósito? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Pra quem tiver ao mundo, o que eu posso beneficiar a sociedade com algum dom que eu tenha? E às vezes eu me frustrava muito, porque eu não sabia responder essa pergunta. E me frustrava mais ainda, porque eu tentava me inspirar em coisas que outras pessoas faziam, achando que aquilo ali poderia ser o meu propósito. Que muitas pessoas fazem isso, né? Perfeito. E aí eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo a pergunta certa? Será que qual é o meu propósito? E eu fiz a pergunta diferente. Quem é a Letícia? Quem sou eu? Que é a pergunta que você acabou de fazer. Então eu tentei me definir, né, como pessoa, excluindo aí a parte profissional. E eu tive essa conclusão de que a Letícia, ela é uma pessoa que gosta de incentivar outras pessoas. E eu percebo que isso vai em muitas esferas da minha vida. Quando eu penso na Letícia professora, eu acabei de falar, como né? que toda área tem isso. Exatamente. Eu gosto de incentivar o meu aluno a gostar da profissão, a querer mais, a querer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, a superar os seus próprios professores, próprios mestres. Eu acho incrível isso. A Letícia é dentista, ela gosta de incentivar em que sentido? De entregar uma reabilitação e ser única na vida daquele paciente. Você parou para pensar nisso? Que a gente é único na vida dos nossos pacientes, né? Perfeito. Poxa, quando eu ouço uma paciente que recebeu uma prótese e fala para mim, nossa, doutora, agora eu consigo comer um sushi. Uma vez eu ouvi isso, né? Nossa, eu tô muito feliz que eu consigo comer um sushi. Outra falou, nossa, consegui passar um batom. Um batom é uma coisa tão trivial, né? E aquilo ali fez uma grande diferença na vida daquela pessoa. Aquilo mudou a vida dela. Aquilo mudou a vida dela. Voltei a sorrir. Tirar Exatamente, foto. tirar foto, até mudar a identidade, né? Então, eu acho que nesse sentido eu também incentivo. E na minha outra vertente, que hoje eu acho que é a minha vertente mais nova, caçula, que é de ser empreendedora, de ser empresária, eu gosto também de incentivar os meus colaboradores, por exemplo. Uau. Lá na clínica, de se importar, de me importar um pouco com os meus colaboradores. Eu sempre que eu faço uma entrevista, ou então que alguém é desligado, ou por conta própria, ou não, né? Eu sempre pergunto, olha, mas você está saindo daqui melhor do que você entrou? E é incrível como todos sempre falam, nossa, doutora, eu aprendi muito aqui. Uau. Então, poxa, é uma pessoa que está prestando um serviço para mim, ali que está sendo, né, em uma outra hierarquia, e falar que aquele momento que eu tive com ela, com as reuniões, eu sempre faço reuniões semanais com elas, eu sempre gosto de mostrar vídeos de incentivo, perguntar o que elas acharam sobre aquele vídeo. Então, quantas empresas se importam ali com o colaborador, né? Não deveria ser a rotina, mas nem sempre é a rotina.
Então, eu considero isso, que eu sou uma incentivadora em todas as esferas. E enquanto eu estiver incentivando, depositando a minha semente, a lei do otimismo, eu estou feliz. Então, acho que esse, se eu fosse dizer que é o meu propósito, é isso, é incentivar as pessoas. Legal. E aí se fala de agregar, né? Uhum. Agregar valor, gerar algo de positivo em alguém, acrescentar na vida de alguém. Exatamente. E aí tu consegue viver, né? Eu ia falar assim, consegue projetar, mas na verdade viver isso em todas as áreas da vida. Uhum. Então, no que estiver fazendo, tá gerando algo de bom numa pessoa ou ajudando a pessoa a crescer em algo, agregando valor, né? Acho que isso que é bastante propósito, né? interessante, super. Isso que é propósito. E tu é do Maranhão mesmo? Sou Nasceu do Maranhão. aonde? Não, nasci aqui em São Luís. Minha família inteira é de Bom Vicente, que fala, Anajatuba. né? Ah, é? Legal. Sempre passava minhas férias com minha madrinha, Anajatuba. Mas nasci aqui em São Luís e amo minha cidade. Amo São Luís. É engraçado que quando eu fiz meu mestrado, doutorado, que foi em Piracicaba, em São Paulo, sempre vinha essa pergunta, né? Ah, Letícia... E até quando eu fiz meu pós-doc em Nova York, que eu tive a oportunidade de ficar lá, sempre se falava, por que você não fica por aqui? Você não tem vontade, mano. E eu nunca cogitei isso, tu acredita? Eu sempre amei morar em São Luís. Eu acho que aqui, para mais dos ônus que a gente tenha, né? Eu acho que tem muito qualidade de vida. Perfeito. Então eu adoro. Eu não me veria em outro lugar. Eu amo essa ilha do amor é fantástica. Essa ilha magnética é muito legal. Não me vejo em outro lugar. Eu curto muito aqui porque é uma capital, mas não tem aquela coisa de não tem como almoçar em casa, não tem, porque 3 horas para ir São Paulo, Rio, sei lá. Exato. Aqui dá para fazer o que quiser, tirar você um organiza. É isso mesmo. Tem o aeroporto, vida, quero voar para onde for. É uma ilha, tem a praia, Barreirinhas. Exatamente. Eu amo, eu também sou apaixonado por aqui. Eu não me veria em outro lugar. Eu adoro morar aqui. Minha amiga, me conta uma coisa. Então, tu fez, lógico, ensino médio aqui, né? Tu sempre morou aqui. E aí, de repente, em algum momento aí, a odontologia surgiu, né? Como que a odontologia chegou na tua vida? Como é que surgiu isso pra ti? Eu gosto muito de contar essa história. Porque, engraçado que outro dia eu também fiz um vídeo e minha mãe comentou no vídeo, né? Sério? Aí ela falou, eu lembro quando a mãe bem comenta, desse é ótimo. Lembro bem desse muito bom, dia. Você falou que queria ser dentista. Uau, que legal ela lembrar. Foi muito engraçado. Nossa, que bom que ela lembrou. E assim, a odontologia, ela surgiu por acaso na minha vida. Por quê? Eu não tinha nenhum familiar que era dentista. Não tinha ninguém próximo, amigo da família, inspiração. Não tinha nada, né? Eu nem sabia direito o que fazia ali. Pra mim, a odontologia era aparelho. Era isso, né? E ela surgiu na minha vida exatamente por conta do aparelho. Que eu tive que colocar aparelho nos meus dentes, né? E aí, naquela época, o aparelho era muito caro, né? Você pagava um custo elevadíssimo do aparelho e mais manutenções que era coisa de um salário mínimo por mês. É isso que eu ia falar. Era um salário mínimo. Era muito caro. E aí, eu sempre gostei de números. E aí, por isso que hoje faz muito sentido pra mim. Aí, eu lembro bem que eu cheguei lá, minha mãe foi pagar o aparelho. Já tinha uma gestora aí dentro. Já tinha uma gestora aqui dentro. Aí, eu fui pagar, a mãe foi pagar o aparelho junto com a manutenção. E eu lembro, eu sempre falo, que parece que eu vejo essa cena toda vez que eu falo. Eu sentei na cadeira da dentista e na minha frente tinha uma estante com um monte de modelo de gesso. Um monte, né? E aí, na minha cabeça, cada modelo de gesso era um paciente, né? Então, cada paciente todo mês pagaria ali um salário mínimo para ela. Aí, naquele momento, com aquele insight que eu tive, quero ser dentista. E foi naquele momento que eu escolhi odontologia para minha vida. Nossa. Eu brinco, eu poderia falar uma história bonita, de odontologia por amor, eu poderia contar uma história bonita, mas a verdade foi essa. Real, qual é a real? Foi isso. A verdade foi essa. Que legal. Foi... E tu tava no ensino médio, sei lá? Tava no ensino médio, acho que eu tinha 16 anos, eu tinha que escolher logo, né, o vestibular. Tava na hora, tava né? na hora. E eu queria ser jornalista na época. Aí minha mãe, não, filha, mas será? Porque a mamãe queria que eu fosse médica, né, assim como meu irmão. Mas eu, não, mas esse negócio de medicina não dá pra mim, eu tenho que escolher outra coisa. Ele já cursava? Não, ele ia... Já tava engatilhando pra isso. Ele, na época, ele tinha tentado a primeira vez, ele é 2 anos mais velho que eu. Aí não tinha passado, ia fazer comigo novamente, foi quando nós passamos os 2 juntos. Perfeito. Mas eu não tinha cogitado saúde pra minha vida, eu não achava que eu tinha habilidade pra saúde. Até então... E assim, a decisão, a escolha de ter feito odontologia, em nenhum momento eu me arrependo, né? Como você falou, você é apaixonado pelo que você faz. Assim como todos da equipe, né? E tanto que quando algum amigo meu que tenha filho, que fala, ai, Deus me livre que meu filho queira odontologia. Gente, se eu tivesse um filho, eu ia querer que ele fosse dentista. Eu ia colocar esse menino desde bebê lá no consultório para já colocar na cabeça dele. Porque eu acho incrível a nossa profissão.
Perfeito. Ela é incrível no sentido da entrega pro teu paciente, mas Me fazendo também é refletir. muito incrível na Verdade. questão financeira, Perfeito. que isso é importante, né? Claro. Não vamos ser hipócritas e achar que vai trabalhar ali por, né, só Claro. por amor, e não é verdade. O problema da odontologia, do financeiro da odontologia, que muita gente acha que tem essa percepção de que não dá dinheiro, talvez não é porque a odontologia não dá dinheiro, é porque as pessoas não estão preparadas para entender a odontologia como negócio, Perfeito. sabe? E a gente não é acostumado a isso na faculdade. Não, Em nem que um pouco. momento na faculdade disseram que tu teria que ser um empresário, teria que lidar com pessoas? Em nenhum momento, né? Então, talvez, é por isso que as pessoas têm essa falsa impressão. Mas em mim, né, eu tenho a odontologia como algo que me satisfaz em todos os sentidos. Até mais do que eu poderia imaginar. Até falo, às vezes eu vou para a professora da UFMA hoje, né? Aí quando eu tô indo no caminho da UFMA, eu gosto sempre de botar uma música bem alta para aumentar ali minha energia. E eu fico pensando, refletindo, poxa Deus, como eu tenho coisas que eu nunca imaginaria ter, sabe? Quando que eu imaginaria, sei lá, meu objetivo era viajar uma vez a cada, sei lá, 5 anos. Hoje, quanto eu viajo, viajar é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quanto eu conheço o mundo hoje, o quanto eu posso, sei lá, viajar, conhecer gastronomias, culturas diferentes, sabe? Então, eu tenho essa liberdade. E a odontologia que me proporcionou isso. Que legal. Tudo que eu tenho na minha vida hoje foi pela odontologia, né? Eu não vim de família rica, pelo contrário. Para mim, fazer uma faculdade pública, eu cursei na UFMA, não foi uma escolha, era o que eu tinha, era a opção. Tanto que quando eu tive que escolher minha profissão, e quando eu passei na UFMA, a única coisa que vinha na minha cabeça era, eu preciso fazer dar certo. Eu não julgo quem, tipo, poderia ter uma outra oportunidade. Eu não julgo, pelo contrário, eu queria ter tido outra oportunidade. Mas no meu caso, eu não tinha. Essa era a minha única opção. E eu precisava fazer dar certo. Então, para mim, eu sempre abracei muito as oportunidades. E eu sou muito agradecida a Deus. É como eu falo, parece que Ele me abençoou muito mais do que eu até merecia, sabe? Do que até eu mereço. Mas eu sou uma pessoa que hoje, se eu fosse te dizer, Alisson, eu sou uma pessoa 100% feliz. Que legal. Em tudo. A gente sente. Em tudo, sabe? Em tudo na minha vida. Na minha profissão, no meu relacionamento, como aceitação pessoal, que era algo que eu batia muito na tecla dessa aceitação minha, de autoconhecimento, que é algo que eu gosto muito de falar. Então, hoje eu considero que eu sou uma pessoa em todas as esferas, minha espiritualidade, que é algo que eu demorei muito para poder ter esse entendimento, essa aproximação com Deus, de entender os propósitos dele, os planos dele para minha tão vida. Forte, né? Preenche um lugar tão importante. Muito, muito. Então, hoje, eu não tenho... Em nenhum momento eu penso que eu fiz a escolha errada. Pelo contrário, eu sou 100% feliz com as minhas escolhas. Tu falou alguns pontos aí, me fez refletir uma frase que falava assim, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos bons, né? Exatamente. E aí você teve que ser forte, a opção era essa, e através disso, sendo forte, você constrói um bom tempo. Isso fica de exemplo para quem está decidindo uma graduação, para quem está fazendo odontologia, que de repente o que você está fazendo hoje, no sentido de plantar, vai definir o que você vai viver amanhã, daqui 5, 10 anos. Sabe, é sobre aonde eu vou morar, qual país eu vou conhecer, o que eu vou fazer, quantas vidas eu vou transformar, né? Então, talvez esse resultado parte de um plantio específico. E aí, talvez envolva o suor e lágrimas. E vamos para cima, porque não é fácil, né? Exatamente. O grande problema é que nem todo mundo está disposto a plantar, né? Pagar esse preço do plantio, eu acho assim... Quando me perguntam, Letícia, qual é o segredo do plantar sucesso? Não é plim, né? Não é tem assim, que cavar. é muito. Desde a graduação que eu falo. Desde a graduação você tem que plantar, né? Eu falo muito para meus alunos da graduação. Eles acham que, a graduação, não vejo a hora de acabar isso aqui, que agora que vai começar a minha vida. Pelo contrário, a sua trajetória está sendo traçada ali, né? Muita coisa vai definir teu futuro baseado ali. Perfeito. Até de como vai ser a tua visão de profissional perante, sei lá, um professor que pode te indicar, um colega que pode te indicar. Eu fico muito orgulhosa, muito. Eu tenho um professor que, na época de materiais dentários, que hoje é meu colega, né? Tenho orgulho de ter sido meu colega, o professor Ferreira. Muito Nossa, gente boa demais. E eu fui monitora dele de materiais dentários. E ele sempre falava, um dia eu quero te ver, professora da UFMA, né? E quando eu passei na UFMA, ele falou, eu tinha certeza que você um dia ia ser professora da UFMA. Então, poxa, imagina a impressão que eu passei para ele. Para ele ter esse desejo de falar isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas negligenciam muito esse período ali de 5 anos, mas são 5 anos decisivos que você precisa plantar.
plantar, né? E o plantar nem sempre é fácil. Nunca é fácil, é verdade. E dentro disso, é uma coisa que eu também tive entendimento cedo, prego muito isso, que é o profissional, você não se torna profissional depois que se formou. Durante os 5 anos você já é o profissional, aquela imagem tá ali. Exatamente. Só que, infelizmente, as pessoas estão cegas com relação a isso, né? Exatamente. Falando da graduação, antes da gente partir para outros temas que a gente pode falar, como que foi lá a graduação na UFMA? O que você poderia falar, assim, pra gente sobre esse tempo de vida na graduação? Né? Olha, eu posso considerar que eu aproveitei, assim, o máximo que eu pude da graduação. Em que sentido? Eu era rata de biblioteca, então eu vivia aquilo ali. Almoçava todo dia no bandejão, porque eu queria estar ali o tempo inteiro. Eu fiz projeto de pesquisa, fiz projeto de extensão, publiquei artigo. Nossa, assim, eu fiz muita coisa, né? Porque eu queria aproveitar realmente o máximo que eu poderia daquele momento. E eu lembro que quando eu entrei na graduação, o meu desejo primeiro era ser bucomaxilo, né? Olha! Mas todo mundo um dia quer ser bucomaxilo, Em né? algum momento todo mundo pensou Todo mundo nisso. pensou, Né? até extrair o primeiro dente, aí não, isso aqui não é pra mim. Aí separa o joio do trigo. E aí eu quis ser bucomaxilo, depois vi que não era pra mim, depois vi que no sangue não era pra mim. E aí eu descobri na PPR, que é a próxima removível, né, que o meu desejo era fazer prótese, porque eu achava lindo o paciente que não tinha um dente, sair ali com um dente, sabe? Então aquilo ali pra mim me encantava. De fato, reabilitar é fantástico. É muito lindo, muito lindo. E uma das coisas que eu posso contar, assim, uma história que foi muito marcante durante a minha graduação, que uma vez, eu sempre, como eu falei, aproveitei 100%. Então, eu apresentava trabalho, painel, apresentação, tudo que eu podia, eu estava metida. E eu lembro que uma vez eu fui apresentar um painel no hospital universitário para uma jornada de enfermagem. Para tu ver, até enfermagem eu estava metida. E era um trabalho que massa sobre... isso, não, eu quis, assim, 100%. E aí eu lembro que eu fui apresentar alguma coisa sobre pneumonia aspirativa, que tinha que ser relacionado com o hospital, né, no trabalho. E eu apresentei aquele trabalho, quem estava me arguindo era uma enfermeira, não sei se era enfermeira, se era médica, mas era alguém que não era dentista. E aí ela ouviu tudo que eu tinha a falar, e no final ela falou assim, você escolheu o que você quer fazer para sua vida, né, depois que você formar? Aí eu falei, olha, na época eu já meio que queria pra prótese, né? Eu acho que eu vou fazer prótese, quer botar dente, tal. Aí ela, olha... Você pode, parece assim que foi Deus que tocou o coração dela, sabe, nesse dia. Aí ela falou, olha, você pode ser qualquer coisa, mas me promete que você vai ser professora? Uau. Ela falou isso pra mim. Até então eu não queria ser, não tinha cogitado a possibilidade de ser professora. E, poxa, uma pessoa que não me conhecia, que estava ali me vendo pela primeira vez e achou que eu tinha um potencial de ser professora, né? E aí, desde esse dia, Alisson, de verdade, assim, parece que plantou a semente. Por isso que eu falo, parece que foi Deus que fez, ela falou por uma boca de um anjo, sabe? E me colocou na cabeça. E que bom que ela me falou isso, que bom que eu estava naquela jornada. Quando o professor falou aquilo de um dia eu vou te ver professora na UFMA, foi depois, em outro tempo diferente, né? Foi depois. Interessante, né? E ela, o que eu achei mais interessante foi só a questão dela não me conhecer. Sabe? Ela não sabia quem era eu. E ela, poxa, me viu um potencial enorme ali, né? Percepção de dom e talento. Exato. Aí nessa vou ser professora. E aí eu segui, né? Eu tava acho que no 9º período, quando eu prestei a prova do mestrado para a Unicamp, porque era sempre no meio do ano, aí eu tinha, que começava no ano seguinte, aí eu tinha que prestar no 9º período. Passei, Deus foi muito bom comigo nesse sentido também. Eu lembro que a turma estava lotada, assim, de concorrentes. Acho que umas 100 pessoas e tinha, acho que 15 vagas. Uau. E Deus me abençoou passando em primeiro lugar. Então eu fiquei, assim, muito feliz, porque, poxa, uma nordestina ali, que não tinha nem formado ainda, e passei em primeiro lugar. Mas tu passou no 9º, né? Passei no 9º período. Uau! Aí eu formei em dezembro, e aí já comecei em janeiro, tanto que eu nem participei da formatura. Isso que eu ia te perguntar, sobre a sequência na tua vida, como que foi a escolha pela especialização, ou então tu pode trazer pra gente, tu fez logo o mestrado primeiro, e aí lá como é que foi? Eu entrei no mestrado outra coisa primeiro. Que tu falou interessante, eu nem participei da formatura. Foi. Tu também não? Não, inclusive não. Mas isso me faz refletir algumas coisas, porque recentemente eu vi pessoas relativamente ali próximas, até mais próximas, formando e tudo, e eu vi aquela preocupação e tal pela festa e tudo,
E às vezes me perguntavam algum conselho e eu, olha, participa e tal, se você decidir puder, tudo bem, que bom, mas não é isso. É verdade. Não é isso mesmo, são outras coisas. É verdade. E aí, por exemplo, tu nem participou, porque o propósito era outro, eu já tinha mestrado, vamos pra cima, eu quero voar. Exatamente. Não é sobre uma festa, isso aqui fica um exemplo, assim, pro aluno. Exatamente, verdade. Sei lá, é até estranho talvez a gente falar assim, mas não precisa sonhar com a tua festa de formatura, sonhe com o profissional que você vai ser. Exatamente. Né? E no momento, assim, eu sei que a formatura é algo muito valoroso para algumas pessoas, mas em mim, assim... Foi tudo bem, né? Foi tudo bem. E aí eu comecei no mestrado primeiro. Sim, aí tu fez na Unicamp. Na Unicamp, em Piracicaba. Piracicaba, Fiz clínico odontológico com área de concentração em prótese. E quando eu estava no meio, no total foram 5 anos, mestrado e doutorado. Tá. Morando lá em Morando lá, dedicação exclusiva. A cidade mesmo, tua segunda cidade aí também, né? Fiquei 5 anos lá penando, mas deu muito certo. Assim, foram momentos de muita tristeza, até coisas que até me travam até hoje. Lutas, né? Suor, lágrimas, mas né? que não faria diferente. Plantio. Foi maravilhoso. Então tu foi para começar o mestrado, né? Isso. Aí como foi esse tempo? Aí eu fui... Até assim, tu já tinha morado fora alguma vez? Nunca. Então foi tudo novo, né? Como é que é isso? Pai e mãe já fica logo preocupado, né? Tem uma história para contar sobre isso também. Que na época eu tinha acabado de montar um consultório lá no Maranhão Novo, né? Um consultóriozinho bem simplesinho, bem bacaninha, bem tranquilo. E aí eu passei na prova, né? Aí minha mãe, filha, e agora? E o engraçado é que esse consultório eu montei com as bolsas de iniciação científica que eu tinha guardado dinheiro. É sério. Sério? Não foi legal, gente. Não sei se eu posso falar isso, gente. Não sei quem me deu, papai me deu. Eu fui guardando as bolsas. Uau. Aí guardei na poupança e consegui montar o consultório com uma cadeira usada, enfim. E aí eu tinha acabado de montar o consultório, todo mundo me ajudando a montar lá, né? Pintando parede junto comigo, meu pai, meu irmão, minha mãe. E aí Letícia passou, Letícia tem que ir embora. E agora, né? Mãe, vou vender tudo. Eu falei, eu vou vender tudo, infelizmente é isso que eu quero, eu acho que vai ser uma oportunidade boa, eu vou vender tudo. E eu falei o seguinte pra ela, eu falei, mãe, se for pra eu ir, eu vou vender até as portas do consultório. Eu falei assim pra ela, né? Ela, não, filha, não te preocupa não, isso aí também é demais, não te preocupa com isso. Eu vou vender até as portas aí. E aí eu cheguei, né, eu desmontei o consultório inteiro e coloquei no terraço da casa da minha mãe, que é uma casa de bairro, vai ter um terraço. E aí a vizinha olhou as portas no terraço da minha mãe. Aí falou assim, Zazá, a filha da minha mãe, Zazá. Ela, mãe, a senhora vai lembrar dessa história também. Ela, Zazá, que porta é essa aí? Ah, não, isso aqui é a Letícia, que ela deixou aí, que ela desmontou o consultório. Ah, eu tô precisando de uma porta dessa, não quer me vender? Você acredita? Caraca, a vizinha comprou as portas. A palavra tem poder. Tem poder. A palavra tem poder. E aí eu larguei tudo, nunca tive problema com isso também, de virar a página, virar a chave assim, não tive problema. E fui pra lá. Tá. E aí, no meio do mestrado, o que eu percebi? Né? Que é algo que eu dou muito conselho também para meus alunos. O que é o mestrado? Tem muita gente que acha, fazer o mestrado em prótese, você vai ser o expert da prótese. Não é bem assim. Você vai fazer o mestrado é para ser mestre, para ser professor, você aprender a dar aula. E eu comecei a perceber isso. E eu fiquei preocupada. Docência, né? Eu fiquei preocupada. Nossa, como é que eu vou ensinar uma coisa? Já acabar de sair da graduação. Que expertise eu tinha? Nada de prótese, né? Como é que eu vou voltar para São Luís sem saber fazer uma prótese direito? Então eu preciso me aperfeiçoar. E aí eu decidi fazer especialização, aí com a bolsa que eu ganhava lá, eu pagava a especialização. Fiz vários cursos de expoentes, assim, da minha área, que é do Sidney Kina. Aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar. E aí fiz meu doutorado. E aí quando eu já voltei, assim, me sentindo realmente preparada para o que eu estava me propondo, que era dar aula de prótese, saber o que eu estava dando aula. Que isso é muito importante, né, Alisson? É uma crítica que eu faço muito hoje, na percepção minha como docente, de como a educação está sendo banalizada em alguns sentidos, né? Não estou falando só da odontologia, em tudo. De modo geral. Tudo. Perfeito. A pessoa faz um curso e acha que já pode ser um mentor, já pode ser um mestre sobre aquele assunto. Você tem que engrossar muito o couro para você saber ensinar, ou você ser um mentor de alguma coisa, né? Então, isso eu faço uma crítica muito grande em relação ao que a gente percebe hoje na educação. E minha trajetória foi assim. Aí eu fiquei 5 anos em Piracicaba. Quando eu voltei, quando deu o período da minha defesa do doutorado, eu já recebi um convite para dar aula no Selma. E aí, mais uma vez, Deus foi muito bom comigo. E eu já voltei empregada praticamente, né? Já voltei com convite. E aí fiquei no Selma por 6 anos. E no Florence também. Florence foi minha primeira faculdade, na verdade. Por acho que 4 anos, 5 anos, se eu não me engano.
E aí foi quando eu passei no concurso da UFMA, que era, assim, um grande objetivo da minha vida. Que eu sempre quis aquela coisa, né, de ser voltar das suas origens. Então, eu sempre Que tive muita realização vontade. interessante, né? Muito, foi muito, assim, É muito forte isso. muito Eu forte. acredito, muito Foi forte pra ti. muito bom, assim, foi uma Muito realização realizador. muito. E eu tive a oportunidade de prestar o concurso da UFMA em 2 momentos. Um, quando eu estava saindo do doutorado, né, que eu tive essa oportunidade, mas por alguns fatores emocionais, eu não me sentia preparada, eu achava que não era o momento, que eu precisava viver outras coisas. E graças a Deus que isso aconteceu, porque se eu não tivesse abdicado de ter feito aquele concurso, de repente eu teria até passado, mas se eu não tivesse abdicado, eu não teria vivido muitas coisas que foram importantíssimas na minha vida. Inclusive ter conhecido o Rafa, senão eu nunca teria conhecido Viver ele. coisas antes desse Exatamente, momento que tinha que ser na hora certa. Exatamente. Existe o tempo certo Para todas cada as coisa. coisas, né? Isso. Eclesiastes. E aí eu, agora, recentemente, 2019, foi 2019? Foi, eu vou fazer 5 anos na UFMA. Aí eu passei, eu tive que sair das outras faculdades, porque lá é dedicação exclusiva. E foi uma grande realização de sonho também. Então, minha trajetória foi toda certinha, assim, né? Ah, esqueci de falar na parte de Nova York, que eu cheguei a ficar em Nova York um tempo para fazer o pós-doc, mas na época que eu fiquei em Nova York, eu já era docente do Selma, e é por isso, assim, que eu sou muito agradecida pelo Selma também, porque o Selma nunca foi, assim, um empecilho para o meu crescimento profissional, né? Então, poderia, porque ele é uma empresa, ele tá te pagando, pô, como é que teu funcionário vai ficar em Nova York, eu vou continuar te pagando, tu estando em Nova York, não estando dando aula, né? E, assim, em nenhum momento o Selma foi um empecilho, então eu agradeço muito também, só tenho elogios para aquela instituição. Então, foi um momento muito importante também para minha vida, que inclusive eu tive a oportunidade de ficar lá, também não quis, né? A minha professora até convidou lá, você não queria continuar fazendo pós-doc por lá, mas eu não quis, eu quis voltar. E não me arrependo também. Ficar Em em Nova York. Isso. E aí, o Rafael... Olha só o nível da oportunidade que tu pois teve. é, Né? o Rafael fala que é porque tinha acabado de se conhecer, né? Que foi por causa dele, mas não é verdade, não. Não é verdade, não. E foi assim, minha trajetória. Convicção de propósito também, porque ter a oportunidade de ficar em Nova York. Eles falam, cara, eu sei o que eu quero. Exatamente. Eu sei o que eu quero, eu sei onde é e eu sei quantas vidas eu posso transformar. Exatamente. E fazer a diferença, né? Que legal. Perguntas básicas, né? Então, tu fez o mestrado, conseguiu conciliar e fez a especialização. Já ingressou no doutorado. Já ingressei no doutorado. Tipo, na sequência imediata, assim. Foi. Então, isso talvez pode explicar, assim, uma forma de conselho para quem está fazendo mestrado. Vale a pena ter um tempo? Não, Alisson, valeu muito a pena. Faz logo o doutorado, porque já está nisso mesmo. E depois, o que é o pós-doc? Para quem está nos ouvindo. Sim. Pós-doc. Que foi essa experiência tua, às vezes é sanduíche, isso, né? Isso, ou até mesmo no Brasil, não precisa ser fora, né? Pode ser feito no Brasil mesmo. O doutorado, era sempre as provas no meio do ano, né? Como eu comentei lá quando eu entrei no mestrado. E eu lembro que eu fiz 2 anos de mestrado, no meu ano e meio, aí eu prestei a prova do doutorado para entrar no ano que vem, né? É sempre no meio do ano. E no meu caso, eu tinha que fazer logo, porque eu tava lá, então não vou voltar, né? Não tem como eu voltar, eu tenho que terminar logo tudo que eu tenho que fazer. Tudo logo e voltar. Não tinha o que fazer. Mas assim, hoje, eu tenho até uma percepção diferente, sabe? Assim, no meu caso eu não mudaria porque eu já estava lá. Mas uma pessoa, por exemplo, que faz um mestrado aqui, um doutorado aqui em São Luís mesmo. Hoje eu percebo que todo mundo tem muito trabalho. Você fazendo aqui, você tem que conciliar normalmente trabalho junto com o estudo, né? Eu até aconselho alunos meus, sou professora de mestrado e doutorado, aconselho isso também. Eu acho que tem que sentir o feeling do momento, sabe? Se você tem a convicção... Eu até pergunto para eles, para que vocês estão fazendo esse mestrado e doutorado? Porque as pessoas fazem só para ter um título. Mas ela não sabe nem para que aquilo ali vai servir, sabe? Perfeito. O que vocês querem? Vocês querem ser professores? É para poder, sei lá, aumentar ali o teu currículo para um concurso que você já tenha? Perfeito. Qual é o teu objetivo, né? E aí, se realmente, não, eu quero ser professor... Não pode ser para botar na parede do consultório, mas tem gente que acha porque dentro do consultório o nível máximo é para atuação clínica é o especialista. Exatamente, tem gente que acha que é isso, que às vezes não sabe nem por que tá fazendo, né? É perda de tempo. E tempo, gente, é precioso demais. Tempo é o bem maior que Deus te deu, você não pode desperdiçar. E ser mestre não quer dizer que você é melhor que ninguém, gente. Isso aí não tem nada a ver, né? Não vai mudar a qualidade profissional que você é. E eu sempre aconselho, olha, se é isso que realmente você quer, você tem um objetivo, quer prestar ali um concurso para uma faculdade, público, particular, enfim, o que seja, ok, você vai e emenda logo tudo. Mas eu sempre dou o conselho de nunca deixar, dependendo da área, né, se for uma área clínica,
Nunca deixar a especialização de lado. Gente, isso não tem como. Não dá para você ensinar o que você não sabe fazer. Isso não tem como. É o que mais a gente vê. Né? É que nem fala os memes do Instagram, né? Os coaches que te aconselham N coisas, se tu for ver, ele não faz nada daquilo que ele te aconselha. Como né? faturar 1 milhão? Tu já E tem não 1 ganha milhão? 1 milhão, né? Não tenho nada. É muito complicado. Então eu pensaria nesse sentido. Se for realmente, se eu sei o objetivo, o que eu quero, né, com esse título, ok, emenda. Mas se não, talvez uma hora de parar um pouquinho, né? De voltar 2 passinhos para trás, né? Reavaliar para dar mais passos para frente. Então eu faria isso. E o pós-doc... O que é o pós-doc? O pós-doc é como se fosse um estágio, ele não é um título, pós-doc não é um título, é um estágio que você faz, né, pós-doutorado. E aí esse estágio pode ser sanduíche, como você falou, em parceria com alguma faculdade de fora, pode ser feito aqui mesmo no Brasil, inclusive no Selma tem alunos de pós-doutorado, né, que é uma universidade aqui do Maranhão. Então, assim, é um estágio, uma pesquisa que você faz pós seu doutorado. E aí você tem aquele título ali de estágio pós-doutoral, mas não é um certificado. Você não tem um certificado de pós-doutor, por exemplo, né? Você só que você cumpriu aquele estágio. Perfeito. Mas em termos tipo de, isso vai me ajudar num concurso, depende muito do edital. No meu, por exemplo, não fazia diferença se você tivesse um pós-doutorado ou não, certo? Tá, fica um os exemplo. títulos, No teu exemplo, por exemplo, pro concurso da UFMA... Não valeu. O título máximo é doutor. Não tem título de... Ou livre docente, que é só livre docente não vai prestar um concurso, né? Mas não entra assim como um critério. Perfeito. Quando tu fala do Selma, sempre me traz à memória que nesse período de Selma foi onde eu tive a honra da alegria de te conhecer, né? Então, foi um momento bem legal, bem diferente. Você trouxe uma carga de uma mentalidade nova, de uma alegria diferente, aquilo que a gente já até falou aqui de abrir o jogo e trazer o aluno para cima, né? E foi um tempo que foi importante para mim também, sabe? Eu fico bastante feliz, estou contando e me fez refletir sobre. Passando essa parte, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião? O que seria? E depois a gente pode falar um pouco de conselhos para alguns tipos de pessoas que eu vou trazendo aqui. Mas, agora eu queria te perguntar o seguinte. Para ti, Letícia, o que significa um atendimento de excelência? Já pensando no consultório, né? Isso. O que é exercer essa excelência? Por quê? O que é isso para ti, assim? Primeiro, né, ter uma clínica. Como é que foi essa decisão de ter uma clínica, Pronto. né? E de como que eu inseri esse atendimento de excelência, né, dentro da minha clínica. Perfeito. Para ser bem sincera, Alisson, assim, quando eu escolhi ser professora, né, escolhi a odonto, quando eu estava no Selma, quando eu estava na UFMA, eu já tinha clínica, mas eu nunca tinha pensado, assim, materializado a ideia de ter uma clínica, um negócio. Até porque, como a gente conversou, a gente não é acostumado a isso, não aprende sobre isso, né? E é por isso que eu falo com o Rafael, eu gosto muito de falar do Rafael, às vezes fica chato, né? Adoro você falar do Rafael. Quando tem uma pessoa ali que é a sua continuação, que é isso que eu considero ele, que ele é a minha continuação, eu tenho certeza que eu sou a continuação dele, a gente quer falar, né? Porque não tem como falar da Letícia sem falar do Rafael. E foi aí que ele foi tão importante na minha vida. Porque o sonho do Rafael era ter uma clínica. Não era o meu sonho. Era o sonho dele, ter uma clínica de alto padrão. E por isso que eu falo que nós somos realmente aquela coisa de um só. Porque eu vesti o sonho dele, sabe? Eu botei o sonho dele como meu sonho também. E foi aí que eu vi que era o sonho dele uma coisa muito importante para ele. E eu, pois eu vou entrar contigo nessa. E se tornou o meu sonho. Que legal. Sabe? Tornou o meu sonho. Só que, assim, foi um sonho que eu não tinha, mas que eu me apaixonei por esse sonho. Me apaixonei por esse sonho. Então, assim, por quê? Porque eu vi na clínica uma forma de eu exercer também até como professora. Tipo, às vezes eu faço uma reunião com as minhas funcionárias, eu tô dando uma aula para minhas funcionárias, sabe? Tô apresentando um caso clínico para um paciente, dando uma aula para aquele paciente sobre aquele assunto. Então, eu consigo ver minhas várias vertentes, né? Viver minhas várias vertentes dentro daquela clínica. Só que, assim, o Rafa, ele sempre foi uma pessoa muito detalhista. Ele, olha, eu quero uma clínica, mas eu quero uma clínica de alto padrão, né? Então, a gente tem que atender ali nível altíssimo. Não, independente do nosso público-alvo, o nível de atendimento tem que ser de excelência. Perfeito. E eu comecei a estudar muito sobre isso. E gostar sobre isso. Então, eu fiz vários cursos de gestão, cursos de marketing, né? Mais gestão do que marketing. Fiz curso de experiência Disney, né? Que todo mundo gosta de falar sobre isso, experiência Disney. Tem até um livro, né? Tem até um livro sobre isso.
E eu queria realmente que aquele paciente, quando ele entrasse ali, né, assim como eu modifico a vida das pessoas, que ele sentisse que aquele consultório é diferente. Né? Essa era a minha percepção, era isso que eu queria que ele sentisse quando chegasse ali no meu ambiente, na minha casa, minha segunda casa, que era a minha clínica. E aí foi nesse projeto, né, que a gente fez uma mudança completa, fez nossa própria clínica, que é a AGS, né? Antes a gente tinha uma clínica, era um consultório alugado dentro de uma clínica de um colega. E a gente fez tudo exatamente como a gente queria. Desde a percepção na sala de estar, que eu não queria aquele ambiente de balcão, eu queria que a pessoa entrasse e, nossa, isso aqui é um consultório odontológico, eu queria que ela tivesse essa percepção, né? Então, desde a escolha ali, de como vai ser, da pintura, da iluminação, então tudo isso eu queria que a pessoa se sentisse realmente numa experiência Disney, né? E além da estrutura, que realmente é muito importante, às vezes as pessoas até superestimam a estrutura e esquecem de outros detalhes importantes, né? Que aí vem a maior chave que eu acho da experiência, que é o atendimento. E o atendimento não é só do dentista, é o atendimento da tua equipe de colaboradores, que para mim, da gestão, é o mais difícil. Por quê? Porque o teu colaborador, ele tem que ser o reflexo do dentista. E se você é muito perfeccionista, você tem que achar uma pessoa ali que seja o teu reflexo. Não adianta você ser um ótimo dentista e chegar na recepcionista e tratar o teu cliente de qualquer jeito, né? E isso, gente, infelizmente, é treinamento diário. É cansativo demais. Porque às vezes também a gente se pega querendo que o funcionário queira tanto quanto a gente. Isso é um erro. Ele não vai querer tanto quanto você. Ele está ali vendendo o tempo dele para você. Você vai exigir que ele faça de acordo com o que você queira, né, com o teu script, com os teus processos. Mas ele nunca vai querer mais do que você. Isso aí já é um erro. Né? Então, eu nunca tento querer que ele queira mais do que eu ou faça mais ou como eu gostaria que eu fizesse, sabe? Isso é um treinamento... Os padrões, processos... Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, ele tem que cumprir o que você falou ali, o teu processo, né, o teu checklist, mas ele nunca vai querer mais do que você. Isso é um trabalho diário, mas é um trabalho que vale muito a pena. Não só porque o cliente, né, ele acaba... É uma cadeia lógica, então esse é um efeito lógico, você não precisa forçar isso. O cliente vai te indicar, sabe? Porque ele vai se sentir muito bem, ele vai querer ali que outras pessoas também se sintam bem. Tem até um estudo que fala que quando você ganha, entre aspas, um cliente novo, agora você não ganhou um novo, você ganhou mais de 10 clientes novos, porque ele vai te indicar para muitas pessoas. E hoje isso é muito claro lá na clínica, porque por mais que o marketing seja muito forte, eu nem acho que o marketing da clínica é tão forte, o marketing digital que eu falo, não o marketing tradicional. O marketing digital nem acho assim que a gente foca tanto nisso, até porque não é o perfil também de cliente que a gente deseja. Deu tão certo que hoje, se eu faço as métricas, sei lá, 95% dos nossos pacientes, não 95%, talvez o de harmonização, mas, sei lá, de um todo, odontológico, enfim, 70% dos nossos clientes ainda é de indicação. Uau. Isso é muito poderoso, né? Uma clínica que tem 70% de indicação é uma clínica que nunca vai ter insucesso. Né? Se você fica refém ali do marketing digital, né, de busca ali online, você nunca vai ter. Você vai ter 100 leads para poder ter uma conversão. Se você tem uma indicação, uma pessoa que confia muito em ti, primeiro que ele vai te pagar mais, porque ele confia muito em ti, ele não quer abrir a boca para outra pessoa, ele não confia em outra pessoa, então ele está disposto a pagar mais. E segundo, porque ele vai te indicar muito. Então, eu acho que isso foi uma cadeia lógica lá na clínica, mas foi um processo árduo. Hoje a GS, que é a estrutura que nós temos, ela vai fazer 5 anos em janeiro, né? Parece que foi ontem, mas todo dia é um processo novo. Todo dia é um aprendizado novo, todo dia é uma reinvenção, é criatividade para deixar os funcionários motivados. Isso é muito difícil, motivar pessoas, né? Ser líder é muito difícil. E cada vez mais eu tenho me deixado até num funil, porque gerir a clínica e gerir o ensino, né, que são 2 empresas, acaba tomando muito meu tempo. Só que eu tô gostando tanto que é aquela coisa, né? Você tá abdicando de uma coisa para poder ir para outra que você tá gostando mais. E hoje eu até posso te falar que se tiver um outro encontro, um outro momento, talvez eu até deixe de atender para me dedicar realmente a gerir a clínica. Porque uma gestão poderosa é, assim, o primordial para que um negócio, uma empresa como uma empresa odontológica dê certo. Que é isso que as pessoas erram. Porque as pessoas não estão prontas para gerir. Elas acham que gerir é o quê? Pagar conta.
E não é, gente. Gerir é muito mais do que isso. Gerir a gestão financeira, atendimento de qualidade, que é difícil, gerir processos, inovação tecnologia, gerir pessoas, recursos humanos, né? Motivar aquelas pessoas, ser líder daquelas pessoas. Isso é um processo muito intenso. Você precisa realmente estar preparado, querer, que não adianta também você colocar uma pessoa, por exemplo, o Rafa. O Rafa, ele é operacional, meu amigo. Se colocar o Rafa na gestão, não vai funcionar. É como eu falo para as minhas funcionárias. A gente tem que colocar o goleiro no gol, o atacante no ataque. Não adianta eu pegar uma pessoa ali que é bom de venda e colocar na recepção e botar a pessoa que sabe receber bem e colocar na venda. Não tem como. Tem que ser cada um no seu quadrado com a sua melhor expertise. Então, entre eu e ele, a gente acreditou, né, que eu tinha mais essa veia de gestora. E hoje é algo que eu gosto muito de fazer, como eu falei, e é algo que eu me realizo também, né? Porque, como eu falei, eu consigo fazer as minhas várias esferas aí dentro desse negócio. E tu passa a ter o tal do dom de identificar o talento, né? Exatamente. Qual posição esse pode jogar, né? Exatamente. Tu trouxe uma coisa que eu justamente ia te perguntar, como que a gestão chegou na tua vida e o que é e a importância dela para ti. Então, ela veio através disso, de abraçar o sonho e começar os teus negócios, né? Que seria o consultório e a questão que é muito forte dos cursos, né, de vocês, que também a gente tem a percepção clara da excelência, da entrega, que nós compartilhamos da mesma ideia. E eu acho que isso envolve o global, né? E no atendimento ao paciente, esse cuidado em cada etapa do atendimento, na verdade, eu acho que traduzindo é uma entrega de amor para aquela pessoa. Exatamente. Ao nível de que ela se sente tão amada, houve tanta entrega que não tem marketing melhor que isso, igual tu falou, Instagram melhor, patrocinado melhor, lead. Não. Esse paciente realmente abraçado, amado. Inclusive, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, tô até fazendo uns vídeos pro YouTube, eu tenho falado, a minha parte ficou a cirurgia oral menor, que eu sou apaixonado, porque o paciente está na tua mão, é local, ele não está ali dormindo, então ele tem percepção de tudo, então você que consegue, juntamente com a rede global ali da clínica, gerar esse atendimento de excelência, né? E aí transformar aquele momento que para o paciente, principalmente na minha área, que ninguém vai querer fazer uma experiência ruim, acordei com vontade de fazer cirurgia. Eu falei, cara, eu tenho que conseguir transformar essa experiência em algo, por incrível que pareça, boa. Dele fazer a remoção do siso, e se eu contar uma piada na saída, ele sair sorrindo, ele entender que, meu Deus, não sei o que aconteceu, mas foi diferente. Exatamente. E eu acho que é sobre isso, né? Se tu pudesse definir assim, Alisson, para mim, o que é o atendimento de excelência? O que viria primeiro na tua cabeça? O que viria? Pensando pelo lado gestora. Isso. Pronto. Do lado de gestão e também do lado, lá na hora, no momento, operacional, né? Que se fala. Do lado gestora, atendimento de excelência é seguir processos. É isso. São processos. É processo. Não tem o que fazer, né? Não tem que ser uma coisa aleatória. É um processo. Lá na clínica, de 6 em 6 meses, pelo menos, eu faço tipo uma convenção com minhas funcionárias, né? A gente revisa todos os processos, eu faço simulação de atendimento. Tá, o paciente chegou, como é que você faz? Aí você vem e oferece o propé, eu faço tudo isso. A gente faz um teatro e eu vou pontuando coisas que eu acho que pode melhorar ou não. Então, você precisa ter processo da tua clínica. O que a gente vê, 99% das clínicas não tem. Não tem processo. Não tem checklist, não tem POP, ou procedimento operacional padrão. Não tem. Mas eu não culpo, porque ninguém aprendeu a fazer isso, né? Então, você precisa de estudar um pouquinho mais, né, para poder saber sobre isso. E uma área que nem todo mundo gosta. E fica então, o conselho, né? Com certeza. Como a gente tem isso de ter aberto para o bem de quem está nos ouvindo. Exatamente. Você formou, está abrindo um consultório, Exatamente. E eu falo muito isso para quem está formando, porque as pessoas acabou de se formar. Aí é bom que você dá cirurgia, que você vai confirmar o que eu estou falando. Aí você tem que fazer um curso. Qual é o primeiro curso que eles fazem? Cirurgia oral menor, não é? É só o que tem, né? É só o que tem. Aí se eu falar, olha, tem um curso aqui de gestão no mesmo valor do cirurgia oral menor. Não sei o que, tal. Não, muito caro. Por quê? Porque as pessoas acham que atender é operacional. Ele tem que extrair meio dente.
mas ele não quer extrair bem o dente com um atendimento de qualidade, como você está falando, fazendo ali um atendimento pós-operatório, perguntando como é que o paciente está no outro dia, pedindo foto, né? Dando uma medicação pré-operatória ou pós-operatória para o paciente, né? Entregando as orientações por escrito. Você acredita que uma vez a gente fez um vídeo, um Saulo, que era mostrando como era a nossa consulta, né? Todo o passo a passo da consulta. E nesse vídeo, tinha o Rafa entregando as orientações pós-operatórias num papel, num envelope, né? Falando e entregando para a paciente. Aí uma paciente viu aquele vídeo, marcou a consulta e foi lá na consulta. No final, ela falou para a recepcionista, nossa, engraçado, eu achei que fosse só marketing aquele vídeo, mas ele faz exatamente, até o papelzinho ele me entregou no final. Sabe? Uma coisa tão simples, sabe? E ela disse, pô, nunca ninguém tinha feito isso para mim. Então, eu acho que fica a dica, viu, gente? Ó, não desvaloriza, não. Quem tem um sonho de montar um negócio, porque nem todo mundo tem também, né? Quem quer montar o seu consultório, não é montar as escuras, não. Tem que estudar bastante. E tá as coisas... Na verdade, a excelência... Ela tá nos detalhes, que era a minha segunda resposta. Ah, legal. Que é do operacional. Vai, exatamente. Eu acho que do operacional é se importar com os detalhes, né? Você falou de cirurgia. Lá na cirurgia, teve uma vez uma paciente fez uma postagem, que ela fez, acho que foi um terceiro molar, não me recordo. E aí, quando termina o terceiro molar, a paciente já vai para o escritório do Rafa, né? Ele vai passar as orientações, e a secretária já sabe que ela tem que levar a medicação com um gelinho, com um copo descartável, né? Por questão de higiene, e com um canudo, né? E um gelinho personalizado, com um guardanapo personalizado, tudo bonitinho. Aí ela chegou e fez uma foto disso, né? Aí ela colocou, quem disse que não podemos ter uma experiência boa após uma cirurgia? É sobre isso. Fantástico. Aí ela colocou assim, apontando pro canudinho. até o canudinho eles pensaram, porque como eu tô muito anestesiada, eu não consigo tomar o remédio. Então, eu tava ali com o canudinho. Legal. E assim, vai muito além do dia da cirurgia, né? Como eu falei. É de você se importar depois. Poxa, o que custa a tua secretária mandar uma mensagem? Ou mesmo você. No começo da carreira, a gente que mandava mensagem. Eu que ligava pro paciente, falava, e aí, como é que foi? Você cimentou as lentes ontem, está gostando, está feliz, o que o pessoal da família falou. Imagina o teu cliente... Esse paciente aí, ele já toma um susto. Ele demais, fica, doutor, me ligando. Incrível, doutora, querendo saber exatamente, como é que tá. Exatamente. Não é comum. Exatamente. E não é custo. Não. As pessoas acham que atendimento de qualidade é custo. E não é. Porque tem que ter o melhor café para poder ser... Não tem do nada grão, a ver, não sei o que. nada a ver. Nada a ver com isso. Lá na clínica eu tenho uma história engraçada sobre café também. Foi recente isso aí da história do café. Lá a gente tem um cardápiozinho que o paciente escolhe o que ele quer tomar, né? Perfeito. E aí eu falo, eu não vou servir qualquer café. Eu vou servir um café na prensa francesa. Aí tem lá, café na prensa francesa. E aí teve um paciente específico que pediu esse café na prensa francesa. E aí adorou o café, né? Amor, nossa, café diferente. Aí não tinha nada diferente, né? E aí ele ligou no outro dia, falou com minha secretária, tem como você perguntar pra doutora, aquele café da prensa francesa, qual é que é o grão do café? Aí a minha secretária bateu lá no meu escritório, né? Doutora, e agora? Eu falo que era o café pilão? Porque, tipo assim, você criou uma coisa tão, assim, uma expectativa tão alta, era um café simples, sabe? Entendi. Então não é custo, é como você apresenta, né? É o detalhe. Perfeito. Legal. Teve um tempo, quando a gente estava se unindo, e engraçado que eu percebi, o tanto que isso é interessante, essa questão de detalhe, né? Mas só um exemplo também. Muitos lugares tem aquilo de entregar o papel na mão do paciente. Uhum. E a gente instituiu a pastinha bonitinha e tal. Aí toda vez que o paciente... Não, doutor, eu já tenho a pasta, é um retorno. Não, eu sou proibido de entregar papel no seu mão. Aqui é a pastinha. Aí, tá vendo? É isso. São pequenas coisas. Ele se sente tão acolhido. Exatamente. Essa questão do que servir. É sobre isso. É sobre legal. isso, detalhes. O tempo vai voando. Quando a mesa é boa, o papo é bom. Já tá acabando. Já tá batendo as portas quase de 1 hora, acredita? É mesmo? Caramba. Mas eu não quero pensar em terminar sem te pedir para aconselhar e mais algumas coisas que eu preciso que sejam faladas, ditas, e eu quero te ouvir com relação a isso. Conselhos, né? Vamos pensar em aconselhar. O que a doutora, professora Letícia diria para hoje, um aluno da graduação, que vai parar para te ouvir agora? O que você falaria da tua experiência global, de tudo, de vida,
e daquilo que tu viveu, né, na graduação. E para quem está se formando agora. E qual a tua percepção hoje é uma dúvida que me perguntam muito. Como escolher a especialidade? Se faz logo ou não? Esse tipo de coisa para quem formou e o que fazer quando se forma. Então, quem está na graduação, o que tu aconselharia primeiro? Se alguém estivesse se formando e perguntasse, professora, me dá uma dica aí, me dá uma luz, né? É engraçado que os alunos sempre me chamam, né? Quando termina, quando se forma no 10º período, eles sempre me chamam para aquelas aulas, Sim, né, sim. de aconselhamento, tal, né? Tipo, tanto dos calouros, quando legal. entra, e depois quando sai, né? Que vai envolver as duas perguntas, perfeito. Exatamente. E o que eu sempre falo para eles é o seguinte, que o sucesso, ele não tem muito segredo, não, sabe? Como que eu diria que eu considero que eu sou uma pessoa que tenho sucesso em todas as esferas da minha vida. Se eu não tivesse sucesso, eu não seria 100% feliz, como eu acabei de falar lá no início, né? E o sucesso, ele depende, primeiro, da tua perseverança. E da tua... Eu não gosto tanto de falar constância, mas da tua energia, a disponibilidade de energia que você quer entregar naquilo ali, que você quer entregar. E tem uma palavra que eu gosto muito, Alisson, que é uma palavra até dura, mas eu gosto muito de falar, que é a abdicação. É uma palavra muito importante. Porque as pessoas, sabe aquela história do plantar e do colher, né? O que é o plantar? O plantar, para mim, envolveu abdicar de muita coisa. Muita coisa. Mas eu estava disposta para abdicar. Eu abdiquei de tempo com a minha família quando eu fui para São Paulo. Eu fiquei sozinha em São Paulo 5 anos. Minha mãe não tinha como ficar indo toda hora para lá e eu não tinha como vir. Eu passei Natal sozinha em São Paulo porque a passagem era muito cara. Mas eu não estava triste, eu estava feliz. Porque eu que escolhi, né? É aquela coisa. Você escolheu isso, então faça acontecer. Para de mimimi, né? E faz acontecer. Perfeito. Então, abdicar é muito importante. E, gente, você que está se formando, né? Você já deveria estar fazendo isso, abdicar de muita coisa, né? Desde, sei lá, de uma calorada, porque você tinha que estudar para uma prova. De ter dormido, gastado um pouco mais de energia, dormir talvez menos, porque você precisou estudar um pouquinho mais para aquela prova, que é mais difícil, o conteúdo mais difícil. Então, abdicar, ninguém quer. Mas, para mim, é uma chave importante para o sucesso. Você tem que saber quando você tem que abdicar e pensar que você vai colher isso no futuro, né? Você está plantando para colher, né? E você tem que estar decidido, que é aquela frase que você gostou lá do vídeo, eu até voltei de decidir aqui o que você quer. Você tem que saber o que você quer, tem que ter convicção do que você quer. Aí você vai plantar do que eu queria. Exatamente. Eu ouvi você falando isso e me marcou assim, foi forte. Mas... Eu sou a pessoa que eu tenho certeza do que eu quero. Eu acho que é sobre isso. Exatamente. Então, você tem que ter certeza e saber que não vai ser fácil. Eu gosto também de uma reflexão, principalmente de nós mulheres, porque não tem como não dizer que para a mulher não é mais difícil. É mais difícil. Não tem o que falar. Por mais que eu seja uma pessoa ali que coloca a mulher lá no alto, girl power, mas eu sei que é mais difícil para a mulher. Mas em todo mundo isso acontece, né? Nas nossas esferas da vida, eu gosto muito de comparar, sabe aqueles equilibristas que tem o pratinho, que fica botando uma varinha e fica o pratinho, e vários pratinhos tem que ficar rodando ao mesmo tempo, aqueles equilibristas de circo, né? Perfeito. E eu gosto muito de fazer essa analogia de que aquilo ali é realmente a nossa vida. E da mulher é mais forte ainda. Porque a mulher tem um pratinho do filho, do esposo que ela tem que cuidar, da casa que ela tem que cuidar, do trabalho que ela tem que ser empoderada, que ela tem que se cuidar fisicamente, que ela tem que ser bonita perante a sociedade, tem que estar arrumada. Então ela tem muitos pratinhos para equilibrar. Só que o problema é que é impossível você equilibrar esses pratinhos no mesmo nível, né? E a gente precisa saber abdicar. Quando que eu posso deixar, em que esfera eu tenho que deixar talvez um pratinho cair para elevar outro pratinho, sabe? Às vezes eu preciso estudar um pouquinho mais e talvez eu não tenha tempo para fazer aquela corridinha litorânea. Então tudo bem, eu vou ter que abdicar dessa corridinha litorânea porque eu preciso estudar um pouquinho mais. Neste momento é isso. Ou talvez, sei lá, eu tenho um filho, eu tenho que cuidar desse filho, eu não tô conseguindo me cuidar, ir no salão, fazer uma dieta, não tô com o corpo legal. Então a vida é sobre isso. Você tem muitos pratinhos para equilibrar, né? E você tem que saber dosar esse jogo dependendo do teu objetivo de vida, você vai ter que deixar um pratinho cair. Infelizmente, né? E você tem que estar disposto e abdicar, né? Então, para mim... falando de escolhas, né? Abdicar, equilíbrio e escolhas. Exatamente. É muito importante. É difícil, mas é muito importante. Então, saibam que se vocês querem realmente traçar uma trajetória ali de sucesso, vai ser necessário.
E se eu fosse dar a dica em relação à especialização, que você perguntou, né? Para quem está se formando, É. como é que é essa decisão, na tua opinião? Eu só lembrei de uma frase aqui agora, eu vou dar de falar. De um grande amigo meu, que inclusive é o pastor, Rodrigo Arraes. Eu vi ele postando esses dias. Tudo não terás. É verdade. Tudo não terás. Eu li aquela bem pequenininha frase e fiquei refletindo, não tem bom, tudo não terás. Então, ela quer dizer tanta coisa, exatamente, quer dizer tanta coisa. Verdade, verdade. No meu caso, como eu falei, né, eu meio que fui batendo logo tudo, seguindo logo tudo, mestrado, especialização. Mas hoje, eu não sei, eu acho assim, quando a gente é muito imaturo, desde a escolha da profissão, a gente está muito novo, né, e de o que você vai seguir aí pro resto da vida com especialidade. Se eu tivesse indecisa, acho que eu faria alguns cursos ali para poder entender, fazer oral menor, fazer eu entender ali todas as especialidades, para realmente eu seguir um caminho, né, assertivo. O que eu vejo? Tipo, antes de fazer a especialização de fato? Antes de fazer a especialização. Sabe por quê? Eu vejo muita gente na orto, por exemplo. Não vou fazer orto porque é o que gira o consultório. Não é você que está escolhendo, é porque o que gira o consultório. Isso é um erro, porque você não está tomando a decisão da sua vida. Quem está tomando é o que gira o consultório, entende? Perfeito. Talvez tu nem goste, o que vai adiantar tu fazer orto e não gostar de fazer aquilo? Tu vai fazer de meia boca. Perfeito. Não vai ser bom o suficiente, sabe? Então, se eu tivesse realmente em dúvida, eu talvez ia ali passear em algumas áreas para poder ter uma decisão assertiva. Eu nunca faria com que, sei lá, o momento tomasse decisão por mim. Tá. Eu iria atrás pensaria de bem. Dom. Exatamente. Fiz um curso lá de dentística. Poxa, gostei Caracas, demais. me encontrei, meu Deus, é isso, bum. Exatamente. Pronto. Ou na harmonização, que a gente vê muito isso. Aluno recém-formado indo para harmonização. Às vezes ele quer aquilo mesmo, ele não gosta de dente e tem tudo bem, é ok. Mas às vezes não. Às é vezes a moda. Não é porque é moda, eu tenho que fazer a harmonização. E não é bem assim. E aí tem um consultório que não vai ter cliente de harmonização, porque ele não vai entregar um resultado ali de excelência e o ciclo vai girar. Só que de uma forma negativa, né? Perfeito. Então, eu acho que essa seria a dica que eu daria. Mas se você está com você, falou que desde a graduação você sabia que você ia ser bucomaxilo. Foi no aí, quinto período. Eu tive uma convicção absurda. Pronto, então era uma decisão de vida. Eu nasci pra isso. Exatamente. Mas se você tem dúvida, eu não faria assim. Não deixaria outras pessoas tomarem a decisão por mim ou o momento tomar a decisão por mim. Eu seguraria um pouquinho. Tem até um professor meu lá do mestrado que ele falava assim, às vezes você quer escrever um artigo, mas você quer logo no impulso escrever aquele artigo. E talvez é mais importante tu gastar 2 horas na biblioteca estudando sobre aquele assunto para poder em 1 hora escrever um artigo, sabe? Então, tipo, é melhor você gastar um tempinho estudando o terreno para poder ser mais assertivo. Que nem uma frase que eu também falo muito de Abraham Lincoln, que ele fala assim, se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu passaria 45 minutos fazendo o quê? Afiando o machado. Então, é o que as pessoas não fazem, né? Elas querem logo lá, não, tem que afiar o machado antes para poder você conseguir cortar aquela árvore ali mais certeira. Perfeito. E aí, sim, sabe o que fazer. Eu sou do time que falou, decidi. Tem que ser especialista. Hoje em dia não dá pra ser com certeza. Não tem como. Tem que escolher dentro de um nicho, ainda buscar algo específico do nicho específico. Não tem como. Da sub... E aí você se torna diferenciado. Referência, exatamente. Não, a tendência do mercado é realmente essa. Com certeza. Perfeito. Te perguntar uma coisa. Quando foi, né? Para ti, a grande virada, né? A chave da grande virada, a virada de chave na sua vida, assim. Pronto. Vou responder exatamente como eu falei no vídeo. Eu tô ligado. Aquele vídeo foi um vídeo muito especial, né, Saulo? Os bastidores Foi um vídeo bacana. Que, assim como eu me perguntei sobre o propósito, né? O que era meu propósito, na verdade a pergunta era quem era eu ficava pensando muito nisso. Nossa, quando que a Letícia mudou? Porque eu mudei muito, sabe? Eu era uma menina que estava sempre no bastidor e eu tinha muito medo de me colocar em primeiro plano. Eu nunca tinha cogitado na vida dar um curso sozinha. Eu achava que eu não era capaz, né? Eu duvidei muito tempo da minha capacidade. Por quê? Porque eu nunca fui aquela pessoa com um dom, sabe, natural. Por exemplo, para eu tirar uma nota boa e ser uma ótima aluna, eu tinha que estudar mais que meus colegas. Se o Saulo estivesse aqui, ele ia lembrar disso, que eu era fominha, fazia muito resumo, né? Então, eu tinha que estudar mais.
Pra esculpir um dente, eu não tinha aquele dom natural. Tinha colegas meus que faziam uma boca num sabonete, sabe? Eu não conseguia fazer um primeiro premolar. E não conseguia fazer a raizinha dele lá, né, sem quebrar. Então, eu precisava me dedicar mais para fazer aquilo ali. Então, assim, por muito tempo, eu me senti mesmo incapaz. Por muito tempo. É até estranho falar isso, que talvez vocês tenham uma percepção, de ser uma mulher muito forte, sempre foi uma mulher muito forte. Mas não, eu acho que esse ser uma mulher muito forte é algo muito recente. E ele só aconteceu quando, de fato, eu tomei a decisão de me colocar em primeiro lugar. De ser a protagonista da minha vida mesmo. Hoje eu sou a protagonista da minha vida. E isso foi muito importante, né? E no vídeo, quem quiser assistir depois no meu Instagram, eu faço uma analogia, que eu gosto muito de viajar, todo mundo sabe. Eu faço uma analogia com o avião, né? Que quando a aeromoça fala que, em caso de despressurização, cai a máscara de oxigênio, e primeiro você tem que colocar a máscara em você, para depois colocar na pessoa que está ao seu lado. E eu sempre ficava refletindo sobre aquilo, né? Até pensar, mas que egoísta, né? Eu não vou colocar primeiro num filho meu, vou colocar primeiro em mim, para depois colocar num filho. Eu sempre pensava isso. Mas faz muito sentido. Faz. Por quê? Faz muito refletir. Porque se você não te der o oxigênio, né? Se você não te der ali a vitalidade, você não consegue dar energia para as pessoas que estão ao teu redor. Você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ser uma boa esposa, uma boa gestora, uma boa dentista. Então, quando eu me dei a oportunidade de colocar primeiro essa máscara de oxigênio em mim, minha vida, assim, mudou em todos os sentidos. Desde a esfera da espiritualidade, que hoje eu tenho uma proximidade com Deus muito grande em relação a isso. Desde a esfera de ser uma esposa, de entender o que é um casamento, um matrimônio, eu mudei muito em relação a isso também. Dos meus funcionários, né, de como também ela impactar a vida dos meus funcionários, dos meus alunos, que talvez seja o meu maior incentivo realmente é com a docência, né, o maior brilho nos olhos é realmente com a docência. Então eu até convido nesse vídeo para que as pessoas reflitam sobre isso. Será que você realmente está se colocando em primeiro lugar? Se colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Pode até, talvez uma pessoa ouça eu falando isso, não, porque você está sendo egoísta. Não, egoísmo é se você só olha para o teu umbigo e só o que você faz importa. Isso é egoísmo. Mas se você te dá a máscara de oxigênio, te dá a vitalidade, se coloca em primeiro lugar, isso não é egoísmo. Isso aí é crucial para que você consiga modificar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Perfeito. Que reflexão profunda. Eu tenho aprendido muito sobre isso. E a vida me ensinou mesmo a aprender a se colocar em primeiro lugar. Quando eu vi esse vídeo e eu falei, caracas, faz tanto sentido. E se encaixa muito, muito, muito para mim. Muito especial, de fato. Tudo que a gente está falando, eu compartilho da mesma ideia e alguns entendimentos têm me transformado também, sabe? E muito legal. Tô feliz por esse bate-papo. Foi bom, né? Bom demais. Uma coisa que a gente sempre, infelizmente, o tempo está se esgotando e antes de pedir algo que eu sempre peço no final, eu só queria pedir para você que está me vendo, por favor, deixa seu like, compartilha com seu colega de turma, com outro profissional. Caracas, tão legal, vou mandar aqui pro profissional ver isso. Compartilha esse vídeo e curte para que ele alcance mais pessoas, tá? Eu não falei isso no começo, eu esqueci. Por favor, ajuda nisso. Minha amiga, eu queria que você deixasse para a câmera, tipo, o seu recado final. Sabe? Nenhum recado final? Isso, seu recado final. O que você diria como recado final? E espaço aberto total para fazer uso, para falar teu arroba da clínica, o teu merchan, como te encontrar, como encontrar a clínica, como ser atendido por vocês. Super aberto o espaço para te divulgar as tuas redes sociais e onde o pessoal te encontrar, e esse recado final, tá bom? Pronto, tá bom. Então eu vou fazer um recado final, que é algo que eu gosto muito também de falar com os meus alunos, né, com meus funcionários, que é a importância que a gente tem que dar para o nosso tempo. O tempo, gente, é o bem mais precioso que a gente tem na vida, né? Eu acho, assim, que desperdiçar o nosso tempo, e em todos os sentidos, tá? Desde uma escolha errada, profissional, né? De você fazer porque é o momento e não porque você quer, né? Não porque você almeja, porque é o seu sonho. O tempo, quando eu falo de espiritualidade, eu acho que foi isso que eu entendi, assim, me aproximei de Deus, foi exatamente nesse sentido. Porque hoje eu encaro o meu tempo, a minha vida, como um presente que Deus me deu, sabe? E para mim é um desperdício enorme se eu não aproveitar cada segundo
desse tempo, sabe? A vida é tão rápida, né? Você tá aqui um dia, no outro dia você não tá mais. Quantos colegas próximos, né? Quantas pessoas queridas, né? Do nada, né? E se vai. E a gente não aproveita esse tempo, sabe? Então, use esse tempo, esse presente que Deus te deu, né? Com sabedoria, com inteligência, fazendo boas escolhas, sendo uma pessoa que modifica a pessoa, sendo uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao seu lado. Em todas as esferas, como eu falei, né? Eu não estou falando sobre odontologia. É ser um bom filho, é ser uma boa esposa, é ser um bom pai, ser um bom marido. Então, aproveite esse tempo, porque, com certeza, é o que eu falo de vida milionária, né? Se você aproveita o seu tempo, você vai ser feliz e você vai ter uma vida milionária. Eu não estou falando de milhões. Estou falando de vida milionária de você ter uma plenitude, né? Ser feliz 100%, como eu me considero hoje. Então, acho que hoje seria essa é a minha mensagem final. É uma mensagem abrangente, mas acho que é uma mensagem que prega muito dessa mudança de chave que eu tive e de como é a percepção da minha vida, como eu encaro a minha vida. É um presente de Deus e eu acho assim, um desperdício se eu não aproveitar cada segundo desse presente. Amém, amém. Muito especial de ouvir, muito bom. Teus arrobas, onde te encontramos? Pronto, vamos lá. Agora é a hora do merchan, Exato. né? Bem, hoje, né, eu tenho uma clínica, meu arroba é doutoraletiagonçalves.gs, né? Então eu visto minha camisa ali, até no meu Instagram. Então, eu tenho uma clínica particular junto com meu esposo, né? A gente trabalha principalmente com a área de harmonização hoje, nosso carro-chefe. Também tem uma área de ensino, uma empresa de ensino, um instituto, que é a GS Ensino. Então, se você quer fazer seu curso de residência, imersão, especialização em ROF, e especialmente em ROF, a gente também tem um espaço aqui oferecendo esse tipo de serviço. E hoje também eu tenho umas novidades aí, que eu ainda não posso falar muito, mas eu tenho umas novidades muito interessantes aí para você que está se formando, que é um direcionamento, né? Principalmente na área de gestão, de atendimento de excelência, que a gente falou bastante. Então eu te convido, não posso falar agora, mas eu te convido a seguir meu Instagram para ficar aí de olho nas novidades. Tem algo novo muito bom chegando aí. Fiquem de olho nesse arroba. Arroba? doutoraletiagonçalves.gs. Perfeito, perfeito. Pessoal, para finalizar, eu só consigo falar essa frase, que é: tenha certeza do que você quer. Então, busque ter absoluta certeza, convicção, entendimento racional. Lembrei de Romanos 12 fala de um culto racional, onde a pessoa decide racionalmente o que eu quero e o que eu não quero. Então, decida ter certeza do que você quer para a sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Com certeza. Talvez base de muita coisa que a gente falou. Meu arroba, vocês sabem, @Dr. Alisson Souza, @SamSurgery. E é isso. Eu queria te agradecer, Letícia. Muito obrigado pela tua presença, por enriquecer nosso podcast. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas, muitas vidas. E obrigado pelo teu brilho mesmo, assim, sabe? Por tu fazer a diferença na Terra, pela amizade. E conte conosco, a Sam, e tá de portas abertas o que a gente puder fazer para ajudar. E em especial, eu falando aqui como uma pessoa que te conhece há muitos anos, te admiro muito. E a gente tem essa amizade, né? Que tá só no começo. Com certeza. E obrigado mais uma vez pela presença. E foi muito enriquecedor. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigada. Acho que menos a gente falou foi odontologia, né? A gente falou muito ali de valorização pessoal. Eu acho que tenho certeza que as pessoas vão gostar, vão se sentir tocadas. Alguma coisa que a gente falou vai fazer muito sentido. Então eu fico muito feliz mesmo. Vocês podem contar comigo sempre. São pessoas que eu tenho um carinho enorme, né? Todos vocês. Então, tenho uma admiração muito grande. Eu acho que vocês também são um exemplo de fazer o diferente. Porque eu tenho certeza que quando vocês estiveram lá atrás, né? Eu tenho o quê? Tenho uns 6, 7 anos? Tem 18, mais ou menos, ali que oficialmente virou o grupo, né? Pois é, eu tenho certeza que vocês foram muito criticados, porque eram jovens que estavam mudando um panorama de uma
uma visão que era só para pessoas mais velhas, sabe? E vieram com uma pegada de inovação, de tecnologia. Então, imagina se vocês não tivessem feito isso, né? Tivessem deixado, sei lá, o medo travar vocês, né? E hoje vocês são uma referência aqui no nosso estado e tem pessoas que vêm aqui aprender com vocês, de outros lugares que vêm aprender com vocês. Então, assim, vocês são um grande exemplo. Obrigado. Fico muito feliz pela amizade de vocês também, que isso aí com certeza deve ser um ingrediente muito importante para o sucesso da empresa. E é só agradecer mesmo, dizer que vocês podem contar comigo sempre. Tomara que a gente tenha um outro momento para contar mais coisas, né? E conversar sobre mais coisas. E contem comigo porque precisar. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Suncast. Deixa seu like e até o próximo. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.